Olá, muito bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. No livro de Jó tem um texto muito interessante, que ele fala assim: ai do homem que contende com o seu Criador e fala de coisas que não entende. Caco entre outros cacos este homem. Um caco, um trem que não serve para nada. E eu tenho sido muito provocado pela palavra nesse sentido, da gente falar de coisas que não entende. Eu tenho visto e ouvido muita coisa nesse sentido, né? A gente fala às vezes opiniões alheias, a gente transmite opiniões alheias a respeito de um assunto e a gente acha que o assunto é nosso, né? A gente acha que a gente sabe do que está falando. Um tempo atrás eu estava falando lá na comunidade e eu disse aos rapazes que lá estão falando: você pensa que pensa o que você pensa, mas na verdade você não pensa o que você pensa. Porque isso eu disse por quê? Porque muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente está falando, a nossa maneira de enxergar o mundo, ela é uma opinião nossa. A gente acha que a gente pensou nisso, a gente tem essa opinião, mas na verdade nós compramos ideias pré-fabricadas de outras pessoas, ideias pré-concebidas de outros, e a gente assimila essas ideias como se fossem nossas, e isso é muito perigoso, tanto na nossa vida, né, como um todo, quanto na nossa vida espiritual, no dia a dia, quanto na nossa vida espiritual, porque a gente tem uma fé, professamos a fé em Jesus Cristo, né, o nosso Senhor, o Mestre, mas nós às vezes não entendemos muito bem o que é o Evangelho, né? A gente sempre confunde Evangelho com cristianismo, a gente confunde a nossa religião com a nossa salvação em Cristo Jesus, a gente confunde Jesus com a igreja. Tem gente que fala Jesus, o cara pensa na igreja, e caramba, venhamos e convenhamos, né? Eu já falei aqui que o cristianismo não é a religião de Jesus Cristo. O cristianismo é uma religião que foi criada 300 anos depois, né? Lá com Constantino. Então a gente tem que ter muito cuidado para não fazer confusão daquilo que nós cremos. A gente fala as coisas que a gente ouviu. Então, assim, Augusto Cury chama muito a atenção para isso. Ele fala como que é formada as correntes de pensamento. Como é que o pensamento é formado na nossa cabeça, né? E quando é formado desde criança, você vai sendo formado, aprendendo a pensar algumas coisas, aí você cria um gosto musical, por exemplo. Eu sempre digo às pessoas que hoje, né, depois dos 50, eu ouço muito mais as músicas que eu deveria ter ouvido quando jovem. Quando eu era jovem, ali nos anos 80 e tal, eu quase não ouvia Paralamas do Sucesso. Hoje eu ouço pra caramba, acho os caras ótimos, né? E tantas outras coisas. Legião Urbana a gente ouve um pouquinho mais porque teve mais influência mesmo, né? Mas a gente não ouvia aquelas músicas. E isso por quê? Porque quando eu era criança, ainda bem jovem, criança assim, entrando na adolescência, eu fui muito exposto a MPB. Então eu ouvia, quando eu tinha 17, 18, 19 anos, eu ouvia Caetano Veloso, Milton, Chico, Belchior, essa galera toda aí que você sabe quem é, Djavan e etc. E Gil, né? Eu não ouvia rock, eu não ouvia aquelas bandas que faziam sucesso naquele período quando eu era jovem. Isso por quê? Porque eu fui exposto a uma forma de pensar que música boa era MPB, o resto é secundário. Hoje eu sei que não é assim que funciona, né? Então, por que o sujeito gosta daquele sertanejo que eu acho terrível? Não o sertanejo, música sertaneja eu gosto muito, mas essa coisa que chamam de sertanejo aí com umas letras horrorosas, uma coisa medonha que as pessoas escutam, desculpe se você gosta, mas por que você gosta? Porque você é exposto a isso o tempo todo, você é exposto a isso através do rádio, através da internet, através da televisão, sempre exposto, então você acha que isso é bom. Do mesmo modo, na nossa fé, a gente acha que as coisas estão certas porque nós fomos expostos a isso por muito tempo. Eu me lembro uma vez, estava pregando na igreja e chegou uma moça, né? Essa moça depois
praticamente passou a fazer parte da minha família, trabalhou lá comigo na empresa por um tempo e tal. E ela chegou e ela estava encantada. Nossa, finalmente encontrei uma igreja batista, né? Na época a gente estava lá na igreja batista, no Tupim, Araucária. Encontrei uma igreja legal porque estava indo ali numa outra. Meu Deus, como é ruim aquele negócio, né? Porque a gente, sabe uma coisa que a gente aprendeu desde criança, né? Eu falei, você pode ter aprendido errado desde criança, né? O fato de você saber uma coisa há muitos anos não faz com que essa coisa seja certa. O fato de você professar uma fé durante muitos anos não quer dizer que a sua fé é correta. Então o cara fala, eu nasci católico, vou morrer católico. Tudo bem, você pode morrer, fazer o que você quiser, mas não quer dizer que a sua fé católica é a fé correta, é a coisa mais correta. Não estou aqui falando de fé, de religião de ninguém. Estou dizendo, né, que o cara também que é evangélico, eu sou pentecostal, eu sou melhor que os outros, ou não sou pentecostal, eu sou mais... Bobagem, tudo isso é bobagem. Por quê? Porque a sua maneira de crer pode estar errada, pode não estar de acordo com as escrituras. E quando eu falo errado, entenda que não é um errado do meu ponto de vista, não, é errado do ponto de vista das escrituras, né? Do mesmo modo, as pessoas começam a citar as escrituras para as outras como se elas tivessem plena consciência do que realmente o texto quer dizer. Eu acho muito louco isso, porque quando uma pessoa cita a Bíblia para você, quase sempre ela está citando não a Bíblia, mas ela está citando a interpretação que ela tem do texto bíblico. Então eu me lembro uma vez, é até engraçado, que um rapazinho perguntou a mim o seguinte, lá na sua igreja, vocês oram em pé? Eu falei, oro em pé, sentado, tá? Pois é, mas não está escrito na Bíblia? Não oreis em pé como os hipócritas? Eu falei, realmente está escrito na Bíblia, mas você botou um parêntese ali, né? Você tirou totalmente do contexto. Então fica complicado. Por quê? Porque a pessoa está citando para você não a Bíblia, mas a interpretação que ele tem da Bíblia. Ele acredita que aquilo que ele pensa, aquilo que ele está falando, é as escrituras do jeito que foi escrito e tal. O texto, o teor, a mensagem era essa. Mas não é. No caso desse rapaz, a maioria de nós conhece o texto em que Jesus falou assim, quando vocês estiverem orando, não orem em pé nas praças como os hipócritas, querendo chamar a atenção para si mesmos, mas entra no seu quarto, né, e fecha a porta. E olha, eu estava falando sobre você ficar se exibindo para as pessoas, ficar exaltando a sua condição de crente, né, a sua condição de santo e tal. Então é muito complicado isso, porque a gente precisa entender a nossa fé. E para entender a nossa fé, você precisa ter primeiramente a humildade de saber que o texto que você está citando pode não ser exatamente o que você está citando. Primeiro, todos nós podemos estar errados, pode ser que você esteja errado na sua concepção, acredite nisso, entenda isso. Porque se você entender que é possível que você esteja errado, você vai buscar acertar. Você vai buscar a perfeição, você vai buscar a maneira certa de fazer as coisas. E quando você acha que está certo, você não busca nada, porque você já acha que está certo. Então, que essa arrogância, essa prepotência seja tirada de nós, que a gente lute contra isso, contra essa mania de achar que nós estamos certos. A minha maneira de ser é perfeita. Porque as pessoas, porque eu, sabe, ultimamente eu tenho ouvido tanta gente falar, porque eu não tenho mais tempo para ficar lidando com gente chata, né? Porque uma pessoa chata é uma pessoa que pensa diferente de mim. E às vezes o cara é muito melhor que eu, mas muito superior a mim em tudo. Mas como ele pensa diferente, eu falo que ele é uma pessoa chata, ele é uma pessoa... sei lá, a gente dá um monte de adjetivos a essas pessoas. Mas a gente tem que ter consciência que pode ser que o errado seja eu. Pode ser que eu esteja enganado na minha concepção, na minha maneira de crer, na minha maneira de pensar. E se eu estiver errado, eu preciso buscar acertar, né? Eu gosto muito da referência que a Bíblia faz a Davi como um homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé, ele viu o primeiro lá, Eliabe, um cara bonitão, cheio de coisa e tal, e falou, esse é o cara, esse é o rei, né, que Deus escolheu. E Deus fala, Samuel, não é isso não, você está vendo a aparência, eu vejo o coração.
Não é isso, não é isso. Então por que Davi, Deus via o coração de Davi, um pouco antes lá, quando Samuel vai encontrar com Saul, ele fala: Saul, você já foi rejeitado, porque Deus escolheu um homem segundo o seu coração, que fará toda a sua vontade. Por que Davi era esse cara, se ele também tinha todos os erros, todos os defeitos que nós temos? Porque Davi era um sujeito que não se defendia, Davi era um cara que voltava atrás na sua palavra, Davi era um sujeito humilde. Então a humildade, a sinceridade, essas coisas é que vão fazer diferença em nossa vida. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo revele a você, em todo tempo, essas verdades. A verdade de que você pode estar errado. E se você entende que pode estar errado, você vai buscar a perfeição, você vai buscar melhorar, você vai se tornar uma pessoa mais tratável, uma pessoa mais atraente para os outros, nessa questão da humildade e da busca verdadeira da verdade. Que Deus te abençoe e que a gente possa crescer juntos nessa caminhada.